Esse motivo é para adorar ao Senhor. Quando esse é o real motivo, nada nos impede de estar na casa de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem conhece esse texto aqui? Diga amém. Uma atitude de pai, de mãe, uma notícia ruim, quando algum fator desse nos deixa de servir a Deus, isso faz com que a gente queira desanimar do propósito do Senhor. E é a história do carvãozinho, né? O carvão, quando está na churrasqueira, ele está quente. Quando ele sai da churrasqueira, ele fica pretinho de novo, frio. E é muito importante nós entendermos isso, porque alguém precisa pegar o carvão e colocar de volta para ele esquentar. E esse é o seu chamado. O ministério da reconciliação é o principal chamado do Senhor. Pega a sua Bíblia, levante ela, mas é para falar com verdade, irmão. Diga para o teu irmão perto de você, é para declarar com verdade. Aleluia. Diga assim: essa é minha Bíblia. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Diga hoje, pela palavra de Deus, minha mente está aberta, meu coração está receptivo para o que o Senhor vai fazer nesse lugar. Diga: eu sou teu, Senhor, tão somente teu. Diga: eu estou no lugar certo, na hora certa, no momento certo, com as pessoas certas, para usufruir do melhor de Deus para minhas vidas. Em nome de Jesus. E todos dizemos amém. Ainda em pé, o tema de hoje, você já vai ver aqui no slide, é restaurando a visão da honra. Repita comigo. Estamos aqui no acampamento Restaurados. Já se restaurou a paternidade, já se restaurou a identidade, já se restaurou a nossa vontade, e agora vamos restaurar a visão de Deus. Lembrando, aponta para o céu e fala assim: a visão é a ideia de Deus revelada ao coração do homem para que esse a execute. Qual é a visão do inimigo? Mesma coisa. É do diabo, revelada ao coração do homem para que esse a execute. Como a palavra fala que não tem como ser frio e quente, muitos não concordam com isso, o mundo não concorda com essa fala, mas essa fala é bíblica. Ou nós fazemos a vontade de Deus, ou nós fazemos a vontade do inimigo. Não tem como fazer a vontade mais ou menos, não dá. O que a palavra fala? Ou é frio, ou é quente. Quem não é por nós, é contra nós. É uma coisa ou outra. Então coloca a mão no seu coração, eu quero orar por você. Senhor Deus, eu apresento a palavra diante dos teus filhos e colocamos ela, Pai, como um baluarte de Deus. A bênção do Senhor, que a graça de Deus preencha o coração dos teus filhos, que cada família que está aqui te servindo, parte da igreja está aqui, parte da igreja está no acampamento, lá no bairro da Santa Lucrécia. Nós te agradecemos, Deus, por esses 2 acampamentos estarem funcionando da melhor maneira possível. Obrigado por esse culto, que é um culto de adoração ao Senhor, que a unidade de Deus possa abençoar nossas vidas, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Essa palavra de hoje é para quem? Para mim. Para quem é essa palavra? Para mim também. 1 Samuel 2:30, restaurando a visão da honra. Qual é o tema de hoje? Da honra. Eu vou falar sobre a visão de Deus
e vou focar na honra. Nós estamos vivendo uma semana, antes de eu ler o texto, conturbada com essa questão do hino nacional, que é um valor da pátria, um valor tão lindo, tão nobre. Quem aqui é da geração de cantar o hino nacional? Quantas mãos? Olha. Quem gostava de cantar o hino nacional? Uau, olha que benção. Mas há 16 anos, não tem como te dar uma aula sobre isso, mas o marxismo cultural tem entrado nas escolas, nas faculdades. Lenin e Marx foram homens que divulgaram amplamente a desonra, os valores da pátria, a ideia de homem ser homem, mulher ser mulher. Isso foi deturpado por esses homens de uma forma, às vezes subliminar e às vezes objetiva. Mas isso me feriu muito quando vejo as crianças cantando hino e sendo impedida disso. Às vezes fico triste também pelas formas como um critica o outro na internet, mas o principal é, tenho certeza que nenhum de vocês viu a Anitta cantar na escola e alguém reclamar. Esses dias eu vi na internet uma diretora, uma professora, pegando um aluno, colocou uma banana no seu órgão genital ali, não, do lado de fora, lógico, né? E ela ensinando com a boca a colocar a camisinha no aluno. Quem viu essa cena na internet? Ou ouviu falar? O Douglas? Estava ali, Facebook. Não era nenhuma cena de sexo explícito, nada disso. No pátio, cheio de alunos. De dia, a professora ali, ó, colocou. Eu recebi esse vídeo. E a diretora com roupa, ela estava de roupa, todo mundo estava vestida. E ensinou a sexualidade para o aluno. Eu não vi nenhum bafafá na internet. Mas quando você bota um valor, algo que é de Deus, o inimigo vem e quer deturpar. Mas o que é de nós, ninguém vai roubar em nome de Jesus. Amém? 1 Samuel 2, versículo 30. Eu vou ler com vocês aqui esse texto. É um texto que faz jus àquela frase: tem a vida que escolhe. Não é verdade? Semeia, colhe. Não tem jeito, não tem como essa lei de Deus ser revogada. E é tão interessante quando a gente começa a tocar no assunto de semente, já vem um clima de tensão, né? Será que eu estou certo? Será que... E interessante que não é falado sobre nenhum assunto específico. Não foi falado de oferta, não foi falado de como tratar as pessoas. Mas quando fala do assunto semear e colher, às vezes a gente já sente uma tensão, porque quando nós temos ciência da autorresponsabilidade, nós entendemos que tem que me acostumar com esse microfone. Hoje eu acho que eu não vou me acostumar, irmão. Então, tenta aí, da medida do possível, você se... Nós estamos fazendo um teste ali. Pediu para colocar mais embaixo o microfone. São muitos anos aqui, né? É uma benção. 1 Samuel 2,30 diz assim a palavra do Senhor. Essa palavra é para quem? Para mim também. 1 Samuel 2,30 diz: portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem do seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora, o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Justo ou injusto? Difícil falar, né? Mas esse texto aqui é justo ou injusto? Justo. Feliz. Vamos ler também primeiro capítulo 5. Você vai sair desse culto, meu irmão, animado, abençoado e cheio de Deus em nome de Jesus. Aleluia. 1 Timóteo 5,
versículo 17. É intuitivo, viu? Então, melhor manter aqui. Os presbíteros que lideram bem, os líderes, pastores, a igreja, são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Versículo 19, encerrando: não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Podemos sentar? Amados, como eu falei, estamos vivendo um tempo da desonra, o tempo onde as pessoas querem servir a Deus e não está inserida numa família da fé. Esse é um tempo, porque é o tempo do fim. E no tempo do fim, o apóstolo Paulo, escrevendo a Hebreus, muito provavelmente o apóstolo Paulo, é o único texto, o único livro do Novo Testamento que não tem declaração de quem escreveu. Ele fala assim, ó: não deixei de congregar, como é costume de alguns, ainda mais que você sabe que o dia se aproxima. O fim dos tempos, ele aponta para um estilo de vida onde nós vamos viver da maneira como nós queremos. A pastora deu uma palavra tremenda sobre o coração, e aprendemos com ela que quando fala coração, fala sobre da minha vontade. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, ou seja, com toda a sua vontade. Então, quando nós entendemos isso, que Davi é o homem segundo a vontade de Deus, quando nós entendemos que, antes de tudo, guarde a sua vontade, vamos para o Getsemane, para não ser feita a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Nós lemos 2 textos aqui que retratam muito bem esses acontecimentos. Hoje eu vi na internet, quem é corintiano aqui? Só eu? Tem mais, né? Olha aí. Eu não sou corintiano não, brincadeira, viu? Então, a Gaviões da Fiel fez um carro abre-alas, né? E nesse carro abre-alas, eles colocaram uma batalha entre Deus, entre Jesus e o diabo. E ficou o desfile todo nessa batalha. Quem acha que Jesus saiu vencedor? Levanta a mão. Vamos ver. Né? Abaixa a mão agora. Quem acha que foi o diabo que saiu vencedor? É carnaval, irmão. É sambódromo. Deixa eu te ajudar. Foi o diabo que venceu a batalha. No final, o diabo lá de vermelho, todo feião lá, com o chifre dele, encravando, Jesus lá com a barba, né, do jeito que o Ocidente interpreta que Jesus era parecido, né, com a barba branco ali, né, com aquela túnica, né, praticamente nu, cheio de feridas, e o diabo fincando e Jesus morrendo, e ele vencendo. Ou seja, é a geração da desonra. E eu, como eu falei nos jogos, eu falo aqui, eu estou orando pelo Corinthians. Eu estou orando pelos jogadores, eu estou orando desde já, pelo presidente, porque eu conheço a história. John Lennon falou: eu sou mais famoso que Jesus. Aconteceu o que aconteceu. O dono do Titanic falou assim: nem Deus afunda esse navio. Não, afundou. Cazuza, num show no Canecão, no Rio de Janeiro, ele pega um cigarro, um baseado, fuma e manda: essa é para você, Jesus. Aconteceu o que aconteceu. Eu vejo as pessoas afrontando Deus. O carro da Unido da Tijuca do Rio de Janeiro pegou fogo, matou pessoas. Aquele carro, porque era um carro abre-alas, o diabo reinando, e aquele carro pegou fogo. Eu vejo pessoas zombando de Deus, nações, quando você vê maremotos, terremotos,
catástrofe de mega proporção, você vê um local, até aqui no Brasil, você viu que no Carnaval aqui perto, já virou sexo explícito, Sodoma e Gomorra. A cidade aqui, São Luís do Paraitinga, aconteceu o que aconteceu. Quem entende um pouquinho do mundo espiritual, sabe o que eu estou falando. E essa geração da desonra, ou seja, ele trata Deus com desdém. E como é que eu trato Deus com desdém? É quando a palavra de Deus fala A e eu quero viver B. Uma vez, uma pessoa me procurou, e como nós tratamos como um pai cuida de um filho, eu não quero mais viver, não quero mais congregar aqui, eu quero ir embora. E eu fui orando com essa pessoa, eu contei lá nos jovens, eu vou contar aqui. E eu fui orando com ela, eu falei assim, olha só, eu vou cantar 3 músicas para você. A primeira, e na força, vamos cantar juntos? E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui, que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Termina aí. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Você pode dizer glória a Deus? Aí eu cantei aquela canção, Pai, faz-nos um. Também cantei, que bom te conhecer, para mim foi um prazer viver em comunhão. Aí cantei 3 músicas e recitei para ele uns 10 versículos. De andar em unidade, com bom e agradável viver em união. E eu falei para ele assim, então eu cantei 3 músicas e 10 versículos. Eu só quero um versículo e uma música para apoiar a decisão que você está tomando. Aí o que fez? O grilo, né? Cri, 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 cri. Não consegue. E eu te digo, meu irmão, não é sair da igreja apenas, mas no seu trabalho, se você for mudar de trabalho, se você for trocar o seu filho de escola, mudar de cidade, mudar de casa, peça um rema de Deus. Que todas as músicas do Senhor, que são músicas maravilhadas, né? Como é que a gente canta música? Eu vou afundar o barco no cais, eu deixei os meus pais. São tanta coisa que a gente canta que tem que ser de verdade. Abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. Qualquer decisão que eu e você vamos tomar, ela tem que estar pautada numa música. Eu até brinquei lá no jovem, falei, canta música, ele não cantou. Falei, só pode cantar uma música, né? Está chegando a hora, é hora de partir. Tem que cantar a música do mundo. Não consegue. Então, às vezes, a gente vai tomar uma decisão que músicas de Deus não nos apoiam, a palavra de Deus não nos apoia, nenhum profeta falou com a gente, e a gente vai acabar seguindo, como a pastora falou, a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo. A gente começa a ter uma postura de resistência, já não ouve, às vezes você está perto, não consegue, às vezes nem olhar direito, a gente começa a se afastar. Mas eu quero declarar que você é a imagem e semelhança do Senhor em nome de Jesus. Como é que você não consegue falar direito com o seu pai, com a sua mãe? Algo está errado. Como você não consegue falar direito com alguém que te ama, que sempre te ajudou, e quando ela chega perto já dá um frio na barriga? Só pode ser o diabo. Só pode ser o inimigo. E quando nós restauramos a visão da honra, você entende aqui, quando eu trato Deus com desonra, Ele me desonra. Uma vez eu cantei esse texto, uma pessoa mandou uma mensagem para mim no Mensagem. Tem uns 2 anos que eu preguei sobre esse assunto, mais ou menos, uns 3. Foi no ano que a gente pregou, né, amadurecendo na visão através do amor. Foi esse ano, no menos foi 2015 ou 2016. Mas eu preguei esse texto, ela mandou uma mensagem, Deus não desonra ninguém, Deus é amor. Falei, irmão, o que a gente faz com esse texto então aqui? E mesma coisa esse texto de 1 Timóteo, que você leu junto comigo. Os presbíteros, eles são dignos de dupla honra. E o contexto desse texto, desculpe a redundância, ele fala assim, ó, não aceite acusação sobre eles, a não ser apoiado de 2 ou 3 testemunhas. Eu queria aqui a ajuda, eu estou com um pouco jovem aqui,
mas eu creio que eu vou ter ajuda, em nome de Jesus. Eu queria aqui 5 homens corajosos. Levanta aí, por favor. Já tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó. Fica aqui para mim, por favor. Um atrás do outro. Isso, para frente para mim aqui primeiro. E 5 mulheres também para trás ali. Vai lá, me ajuda aí as mulheres. Isso aí, vai lá. Já cutuca mais corajosa aí. Uma já veio. Olha aí, 2. Vamos lá, 5 mulheres corajosas. 3, 4, falta uma, 5. Pode vir. Pode vir essas que levantou tudo aí. Um atrás do outro aqui no corredor. Isso. Não, atrás dos homens, atrás dos homens. Isso. Então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Você vê que o texto ele atrela. Olha, esse tipo de gente aqui, os líderes da igreja, merecem honra. E a palavra de Deus, ela fala de um cuidado para que você não desonre. Olha, cuidado com pessoas que vão falar. Então você precisa de testemunha. Porque senão você pode ouvir o que não deve. Então eu peço para vocês virarem de costa para mim agora. Só vocês aqui não vão me ver, a igreja toda vai me ver. Bruninha, dá uns 8 passos para frente. Isso. A de trás dá 7 passos, a de trás dá 6, a outra dá 5, a outra 4, a outra 3, o outro 2,5, o outro 2, o outro 1,5, o outro 1, isso. Agora vira para mim. Não, isso, vira para mim. Olha o que eu vou fazer, vocês vão virar de costas. Eu vou imitar um negócio aqui para ele. E vocês vão estar de costas para mim, vocês não vão ver o que é, tá ok? Vira para lá. Isso. Agora a gente vai bater no seu ombro. Isso, pode virar para mim. Aí você vai bater no ombro dele, vai imitar e assim vai. Vira de frente assim. Vamos lá. Vira para mim. Passa para frente, irmã. Isso. Vem cá você, Bruna. O resto pode ir embora. Sobe aqui, por favor. Você sobe também. Sobe aqui. Por favor. O que eu passei para você passar para eles? Por favor, imita aí. Sério? Vai lá, irmão. Vai lá. O que chegou até você? Diga para o seu irmão, bem-vindo à fofoca, meu irmão. Eu vou repetir o texto. 1 Timóteo 5, versículo 19. O versículo 17 diz que eles merecem honra, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de honra. Versículo 19, não aceite acusação, uma palavra contra um presbítero se não for apoiada de 2 ou 3 testemunhas. A palavra está atrelando que você pode desonrar alguém se você ouve algo, se aquela pessoa não está presente. E através dessa dinâmica nós vimos aqui como é a intriga.
como é a fofoca. Como muitas vezes nós aceitamos e mudamos a nossa vida por causa de um café que a gente toma. Um almoço com a pessoa errada. Um telefonema, um WhatsApp. Imagine se falando assim. Imagine mensagem do WhatsApp que vai. Como não chega isso lá? Quantas pessoas são mandadas embora do trabalho por causa disso aqui? Quantas pessoas abandonam o Senhor por causa disso aqui? Quantas pessoas se separam do marido e da esposa por causa disso aqui que você viu? Porque você está pedindo para o cara pegar a moto dele e passear por aí. Chega lá, o que chega lá é isso aqui, ó. Quando nós entendemos isso, meu irmão, eu quero te passar alguns valores de honra. No livro de Romanos, se puder me ajudar aqui, Mari, Romanos 13, 7, a palavra diz claramente que a quem honra, quem conhece o texto? A quem honra, honra. Vamos repetir esse texto? Dê a cada um que é devido, se imposto, imposto, tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. A Bíblia pede para você honrar. Eles são dignos de dupla honra, as pessoas que te amam, que cuidam de você. Olha que lindo. Provérbios 3, 9 nos ensina como honrar. E muitos outros textos, mas eu escolhi Provérbios 3, 9. Quem nunca mais vai deixar, ou então vai evitar ao máximo ouvir alguma coisa e mudar totalmente seu estilo de vida? Quem vai tomar essa decisão hoje? Diga amém. Provérbios 3, 9 diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Honre o Senhor com as primícias. E nesse mesmo capítulo, no versículo 35, vem falando sobre a honra. Diz assim: a honra é herança dos sábios. E quem é sábio na Bíblia? Sábio é aquele que ganha almas. Honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Provérbios 13, versículo 18, nos ensina mais um pouquinho acerca de honra. Quem quer restaurar a visão da honra? Diga amém. Provérbios 13, versículo 18. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Provérbios 15, versículo 33. Provérbios 15, versículo 33. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. E aprendemos o que é ser humilde. Deus, Jesus Cristo, humildemente, ele se esvaziou, abandonou sua vontade, ele foi até a morte de cruz. Quando nós vamos à cruz, nós renunciamos à nossa vontade. Não fazemos aquilo que o nosso coração quer. A pastora muito bem ilustrou, né? Muito legal. Quantas pessoas não tomam decisão assim e falam assim, ó, eu senti no meu coração. Ou seja, eu fiz aqui. Só que a Bíblia fala que o coração, ele é enganoso, mais do que todas as coisas. Se eu tomo uma decisão pautada no meu coração, é uma frase que não vem de Deus. Eu senti no coração que era para fazer assim. É um engano. Então é muito importante nós não cairmos na intriga, na fofoca, porque nós vemos que isso atrapalha. É o contrário. Ela fala, olha, é um exemplo, não estou pregando aqui para honrar líder. Não, apesar disso ser bíblico, não é o tema da mensagem. Mas o texto que está dizendo, ele está falando assim, olha, honre os líderes. E embaixo ele explica o que você tem que tomar cuidado. Cuidado para que você não deixe de fazer isso por causa de acusações, por causa de intriga, de fofoca, por uma coisa que era para ser assim e terminou assim. Quase termina assim, né? Quase que terminou assim. O último ali, quase, você vê que já mudou várias vezes, conforme foi passando um para o outro. E as coisas vão mudando, e a gente vai mudando a nossa postura, vai mudando aquilo que era para ser feito. Olha o que diz também aqui Malaquias 2:2. Malaquias 2:2, o último livro do Antigo Testamento. Malaquias 2, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler o 1 também.
E agora esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Ou seja, aquilo que você tinha conseguido como bênção. Como é que ele diz o livro de Provérbios? Como é que eu honro o Senhor? Honre o Senhor com as suas primícias. E o que a Bíblia fala quando está lá no seu cartãozinho atrás? Quando você é fiel a Deus, a bênção de Deus vem sobre a sua casa. É o texto, inclusive, que está no envelopinho vermelho. Ezequiel 44:30. Mas aqui está dizendo que quando nós deixamos de honrar a Deus, é a palavra de Deus. Sacode teu irmão, cara, por favor, fala assim para ele. É a palavra de Deus, irmão. Eu não estou dando opinião nenhuma até agora, é tudo palavra de Deus. Lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram, alinhado com a palavra da pastora, de coração. Ou seja, vocês não me honram de vontade, com a sua vontade. Então é muito importante nós entendermos a visão da honra restaurada. Como pode crianças cantar o hino nacional ser um absurdo? Isso há 30 anos atrás era louvável, mas por causa de um comportamento pecaminoso, uma cultura do inferno foi instalada no Brasil. E hoje, menino não pode ser menino, menino não pode vestir azul, menino não pode vestir rosa, não pode cantar hino nacional, está tudo distorcido. E por que isso? A cultura da honra. Pedir para o Messias da Simone ficar de pé, por favor. Dá um aninho lá, não tem problema não, pode ficar aí. Vamos aplaudir o Senhor por eles que fizeram esse acampamento aqui. Deus te abençoe o trabalho de vocês. Que lindo. Obrigado, viu? Por que eu fiz isso? Como você se sentiria? Seja sincero, que os jovens não estão aqui, não estão conseguindo interagir com os jovens. Muito. Os jovens estão lá no acampamento, a maioria com alguns adultos. A geração do Rafael está lá também, parte dela, tem outra galerinha lá, que está com os jovens. Mas hoje, eu como professor, eu sou o diretor de uma escola, e eu faço decreto, aqui no Gabriel Prestes, no Luiz Carlos Pinto, fala assim, olha, a partir de hoje, quando o professor entrar em casa, na sala, os alunos vão levantar e aplaudir o professor. Qual vai ser a cara de alguns alunos? Palhaçada. Vai ter uma que vai assim, ó, vai começar o WhatsApp. Honrar professor. Vai fazer aquela carinha verde, vomitando. Amado, tem gente que fica com frio na barriga de honrar pessoas porque fizeram um bom trabalho. Para que isso aí? Isso é bobeira. Honra é só para Deus. Ainda não tem fundamento bíblico. A Bíblia não fala que honra é só para Deus. A honra total é para Ele. Todo louvor e glória é para Ele. Mas a Bíblia fala para honrar autoridades, honrar pastores, honrar pai e mãe. A honra não é só exclusiva de Deus. No que tange, a adoração espontânea, exclusiva, todos os benefícios que eu tenho, não foi o meu pastor que me fez, foi Deus. Mas nós devemos tratar com respeito às autoridades. Isso também é honrar. E o livro de Timóteo, que é o livro que fala dessa honra e nos ensina que ouvir coisa que eu não sei se é verdade por completo e não procuro apurar, isso é pecado. E olha o que a Bíblia fala no versículo 20. E agora eu vou voltar a estudar o livro de 2 Timóteo. É o mesmo capítulo que eu li anteriormente. Olha aqui o que diz Timóteo 2, 2 Timóteo 2:20. 2 Timóteo 2:20 diz assim a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 21. Numa grande casa há vasos. Já viu isso aí? Ô vaso. Quem é vaso aqui? Diga amém. O vaso é o homem, viu, irmão? Somos nós, árvores, vaso, Você é vaso. A gente não tem esse hábito aqui, vaso, não tem. Mas é vaso. Vamos lá. Numa grande casa, quem está na casa de Deus aqui? Diga amém. Numa grande casa, que é a casa do olheiro, a casa de Deus, Jeremias 18,
Há vários vasos, há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado, útil para o Senhor, preparado para toda boa obra. Quem pode dizer amém? Amado, é muito interessante isso aqui, porque a primeira coisa que eu aprendo, pastor, se purificar de quê? Daquilo que o diabo quer te enganar. Pastor, o que o diabo quer me enganar? Versículo 14, o mesmo capítulo. Ele diz assim, ó: continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolva em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter ouvintes. O que é perverter? O cara estava no caminho de Deus direitinho, compromissado, aí de uma hora para outra, não quero mais. Ele estava ali, o filho obediente ao pai direitinho, não quero mais ser obediente, quero sair de casa. A pessoa estava ali entregando ao Senhor a sua vida, adorando, não, agora também não quero muito. Então Deus, Ele nos mostra que através de palavras, a palavra com letra minúscula, Ele não está falando da palavra de Deus, Ele traz confusão aos ouvintes. Pastor, o que eu preciso fazer? Versículo 15: portanto, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro. O que é obreiro? Que serve ao ministério, que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite, olha a fofoca de novo, evite as conversas inúteis, profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. Quem já estudou aqui biologia? Levanta a mão, só um pouquinho. Biologia, na escola, no trabalho. O que é câncer? Quem me ajuda aí? O que é um câncer? É uma célula doente. O câncer é uma célula morta. E como é que o câncer se alastra? O câncer começa aqui no intestino. Ele vai direto para o pulmão? Sim ou não? Não. Os órgãos que estão perto são os mais contaminados. Por isso que a palavra fala: afaste-se deles, Emileu e Fileto. Então, o câncer, o ensino dele alastra como câncer. Entre eles, e Paulo cita nomes: Emileu e Fileto. Por quê? Eu estou lembrando que eu estou no capítulo do vaso de honra e vaso de desonra. Olha que interessante. Você viu aqui que o diabo, ele quer nos contaminar. Olha o que diz o versículo 17: o ensino dele se alastra como câncer, Emileu e Fileto. 18: estes se desviaram da verdade. Aí ele fugiu da doutrina dos apóstolos, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim, alguns perverteram a fé. Pastor, o que é perverter a fé? A fé vem pelo... Me ajuda aí, igreja. A fé vem pelo... Perverter a fé é perverter alguém que aquela pessoa para de ouvir. Agora eu não quero mais ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Lembra da parábola do semeador? Tem 4 tipos de semente. A semente é a palavra. O primeiro entra por aqui, sai por ali, não quer saber. O segundo, ele até ouve, mas não tem raiz, fica por pouco tempo e vai embora. Qual é o terceiro? Por causa de trabalho, por causa de dinheiro, por causa de outras coisas, ele também não quer ouvir mais. Parábola do semeador. E a última pessoa é aquele que ouve, aceita, obedece e dá fruto a 30, 60 e 100 por um, em nome de Jesus. Quem é essa da geração da fé aqui? Diga amém. Diga: eu sou da geração da fé. Você é da geração da fé. Você não se corrompe a sua fé. Olha que benção. Versículo 19: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Quem confessa o nome do Senhor, diga glória a Deus. Pastor, o que é se afastar da iniquidade? O que é se afastar desse processo? Vamos voltar lá no verso 16.
Olha a fofoca aqui, lembra da dinâmica? Evite conversas inúteis, profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para impiedade. É disso que nós temos que fugir. Conversas que daqui a pouco eu não quero mais fazer aquilo que eu queria fazer um mês. Conversas que meu casamento dava uma bênção. Eu comecei a conversar com essa piriguete no trabalho, eu quero largar minha mulher. Eu estava feliz no meu casamento, eu comecei a conversar com um grupo do solteiro que joga bola toda segunda-feira. Às vezes você joga, mas é com os casados, viu, irmão? Aí ele começa a jogar bola só com solteiro. Se eu ando com solteiro, eu quero ser o quê? Solteiro. Aí daqui a pouco eu não quero mais estar casado. Porque eu começo a andar com pessoas que me afastam do caminho. Veja bem, com quem que eu devo andar? Com um sábio, ande com um sábio. Com quem você tem andado que cuida de vidas? Com quem você tem andado que ganha almas? Com quem você está? Será que quando eu começo a andar, pelo contrário, eu começo a me afastar de quem ganha almas e começo a andar com quem não anda? O que eu vou querer? O mesmo comportamento. Se eu sou casado, estava andando com um casado, eu vou querer ser casado. Se eu começo a andar com um solteiro, daqui a pouco vem um sentimento de separar dentro de mim. Eu começo a andar com ímpio, o que a palavra fala? Não ande segundo o conselho dos ímpios, porque é impiedade, ele perverte a fé. Não ande segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assente com escarnecedores. O que é escarnecer? É quando você zomba da fé dos irmãos. Não é bem assim não, não é tudo isso não. Aí você começa a andar com pessoas assim, você quer se desviar. Essa palavra é para quem, meu irmão? Para mim também. Eu preciso, em nome de Jesus, receber essa revelação no meu coração. Porque o diabo, ele quer me condenar, ele quer acabar com a minha vida. E o livro de Judas, ele fala sobre essas pessoas erradas que eu ando. E quando eu ando com pessoas erradas, você viu no livro de Provérbios, eu sou da geração da desonra. Quando eu ando com sábio, receberei tratamento honroso. Agora, quando eu ando com quem não quer nada, eu serei um tolo. Meu irmão, aprenda. A ciência estudou, fez estudo científico e descobriu: você é o resultado das 5 pessoas que você mais anda. Nessas 2 últimas semanas, nesse último mês, com quem mais você tem andado? Você vai estar tendo esse sentimento aí que você está tendo. É esse sentimento que você vai ter. Sentimento igualzinho. Lá no seu trabalho, você é o auxiliar do 4º carimbador, não é? Como diz o pastor Silas. Você é o auxiliar do 4º carimbador. Para o cara ser gerente dos carimbadores, ele tem que andar com o gerente um pouco, senão ele não consegue. Ele não sabe como o gerente supervisiona, ele não sabe como o gerente faz relatório, ele não sabe como o gerente verifica, ele só fica andando com os 4 carimbadores, ele vai ficar ali, ó. Eu não estou desprezando nenhum ofício, nenhum trabalho. Mas se eu quero algo diferente, eu tenho que andar com pessoas diferentes. Quem está comigo, meu Deus do céu, amém? Eu não posso querer resultados iguais, resultados diferentes, se eu tenho o mesmo comportamento. Eu tenho que andar com pessoas que estão no nível de fé maior do que o meu. Porque senão eu vou afundar. Quando é que Pedro negou Jesus? Primeira coisa, ele começou a seguir Jesus como? Quem lembra? Começou a seguir Jesus de longe. Te devo um computador. Ele começou a seguir Jesus como? De longe. Ele começou a seguir Jesus de longe. E depois, com quem Pedro andou quando ele estava negando Jesus? Ele estava conversando com quem? Quem lembra? Com quem Pedro estava conversando quando ele negou Jesus? Com quem? Tem medo, né, irmão? Se estou errado, amém. Errou, faz parte. Com quem era? Os fariseus, não. Com os soldados romanos. Os romanos eram a favor ou contra Jesus? Contra. Quem não é por nós é contra nós. Se eu andar com pessoas que são contra... Uma vez eu encontrei com a pessoa e falei assim, ó, se você tirar uma selfie com seu líder, com seu pastor, sorrindo assim, ó, tamo junto. Quem é que vai curtir essa foto? As pessoas que não curtem essa foto, elas não te amam.
Quem que vai comentar? Isso aí mesmo, parabéns, vamos para frente. Aí você bota uma foto na empresa, te anima, é isso aí mesmo. Você bota a foto jogando bola, oh, que jogador bonito. Aí você tira uma foto com a igreja no carnaval, você estiver aqui pulando com todo mundo, e essa pessoa não apoia você estar no culto, não apoia, você vai lá, mas você sabe no fundo se está apoiando ou não. Se ela não te apoia, ela não te ama. É um amor humano, amor de mãe, amor de pai, amor de filho, mas um amor de Jesus, não. Um amor ágape não é. Analisa isso que eu acabei de te dizer. Você tira a foto com seus líderes, com seus pastores, e escreve uma frase assim, ó: somos um para sempre. Quem é que não vai gostar dessa foto? Analisa, meu irmão. Quem é que não vai gostar? É quem é contra você. É quem é contra o seu desenvolvimento no reino de Deus. Isso é um vaso de desonra. E o que Deus quer fazer hoje é restaurar a sua visão. Quem quer restaurar a sua visão? Diga amém. Amado, não se deixe enganar. Como é que completa esse texto? Quem gosta de Bíblia? Não se deixe enganar. Agora que você já pegou a cola, todo mundo vai. Não se deixe enganar. Agora toda a igreja vai conseguir. Não se deixe enganar. O que é um bom costume? Ser um líder, ser um Timóteo, ser um pai de família, ter uma família exemplar, se converter, ser bem sucedido no trabalho. Aí você começa a converter, ter um casamento. Aí a má conversação com o solteiro destrói teu casamento. A má conversação com outra pessoa dá vontade de sair da célula. A má conversação com a pessoa, não quero mais servir a Deus. Há mais conversações com outras pessoas, começa a te desanimar. Meu irmão, sabe uma coisa que eu aprendi? Quando alguém está pregando, eu não preocupo se está pregando para mim, eu preocupo se aquela palavra é de Deus. A primeira coisa que eu me preocupo é essa palavra de Deus. Por isso que eu tenho perguntado, para quem é essa palavra? Então é além de ser para você, ela vem de Deus. Porque é para mim também. Essa palavra também é para mim. E olha o que diz o livro de Judas, que não é o traidor. É o Judas gente boa. É o Judas... Tadeu. Judas Tadeu, o nome dele. Que é o que virou santo na igreja católica. São Judas Tadeu. Porque era uma pessoa diferenciada. Os católicos entendem que ele foi uma pessoa diferenciada, um ícone que fez milagres, com certeza fez, e eles entendem dessa forma, e virou uma igreja. São Judas Tadeu. É esse Judas aqui que eu estou falando. Não é o Judas traidor. Olha o que ele nos ensina sobre esse tipo de conversa. Judas 1 diz assim: pois certos homens, cuja condenação já está sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, lembra lá? Fuja da impiedade. Transformaram a graça de Deus em libertinagem. Negaram Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. E ele continua ensinando no versículo 10. Negar a Cristo é o anticristo. Eu já preguei sobre o espírito do anticristo. Não é nenhum diabo, não. Eu sou o diabo, nada disso. São pessoas que resistem à vontade de Deus. Versículo 10. Olha aqui. Todavia, esses tais difamam tudo que não entendem. E as coisas que entendem por instinto. Eu quero parar aqui e aproveitar o gancho das palavras da minha mulher mais linda do Brasil e do mundo. O que eu faço por instinto? É a minha vontade ou a vontade de Deus? O instinto vem de quem? De Deus ou da minha vontade? Minha vontade. Deus se agrada da minha própria vontade? Não. O que Jesus fez no Getsêmani? Que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Quando eu faço coisa por instinto, até que criou-se, né, o ditado popular, né? Não tome decisão de cabeça quente. Não faça isso. Não faça isso por instinto, porque esse instinto não vem de Deus. Olha aqui que interessante.
Todavia esses tais difamam tudo que não entendem, e as coisas que entendem por instinto são como animais irracionais. Não ofende não, irmão. Animais irracionais é o quê? Ele não obedece, ele não segue a vontade de Deus. Ele só tem corpo e alma. Ele só faz a vontade e tem corpo. Ele não tem o espírito. Não é para ofender. Por isso que a palavra fala lá em Salmo 32:9. Não seja como a mula e o cavalo que não tem entendimento. Porque faz o que quer, tem que ser controlado, faz isso, faz aquilo, não consegue seguir a vontade de Deus. Então, o que diz aqui? Olha que forte. Versículo, nessas mesmas coisas se corrompem. Versículo 11. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim. Agora olha para mim, o que Caim fez? Característica principal de Caim, o que ele fez? Você conhece Caim por quê? Ele matou o seu irmão. Como é que ele matou o seu irmão? Com a sua atitude. Aí o que Deus fez? Foi até ele. Caim, olha o que você fez pelo seu irmão. O que Caim respondeu? Eu não fiz nada. Não foi por minha culpa. Meu amado, isso aqui é tão forte, tão esclarecedor, o que Deus está falando ao nosso coração. Olha aqui o versículo 12. Esses homens são rochas submersas. Eu só estou lendo Bíblia, irmão. Na festa da fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. Recebe a visão da honra essa noite, em nome de Jesus. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelida pelo vento, ou seja, faz o que quer. Árvore de outono sem frutos, 2 vezes morta. Isso aqui é o pior, meu irmão. O que é 2 vezes morta? É que tem a primeira morte e a segunda morte. O que é a segunda morte? Me ajuda aí, igreja. O que é a segunda morte? É o inferno. Por isso que a sua sentença já está condenada. Olha o que ele está dizendo aqui. Arrancadas pela raiz. Ou seja, estavam enraizados. Estava lá, lembra da raiz? Valores, os princípios, as crenças. Estava tudo alinhado. Mas o diabo, ele quer arrancar pela raiz com tudo. Meu amado, escute a voz de Deus essa noite. Escute o que Deus está falando para nós essa noite. Versículo 13. São ondas bravias no mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes, para os quais estão reservadas para sempre nas mais densas trevas. Versículo 16. Bota a mão no ombro do teu irmão. Glória a Deus. Obrigado. Diga para ele assim: Senhor, diga, escute a voz do Senhor. Escute os conselhos de Deus agora. De como agir nessa situação. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com sua sorte, e seguem, olha a pastora aí de novo, e seguem o quê? Seus próprios desejos impuros, ou seja, a sua própria vontade. São cheias de si, adulam os outros por interesse. As pessoas que elas estão adulando, que elas estão elogiando, é para o seu próprio interesse. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: no último tempo haverá zombadores. Olha a pastora de novo, meu irmão. Que seguirão seus próprios desejos ímpios. Lembra lá, fuja da impiedade. Esses são os que causam divisões. O que é uma divisão? Tirar gente. Qual é a visão celular? É multiplicação. Já viu aquela frase? A igreja dividiu. A fulano da igreja dividiu. Meu amado, em nome de Jesus, analise o texto. Anota cada versículo e vai para casa estudar. Faz igual um bereano. Leia, medite. Versículo
versículo 18, eles diziam a vocês, versículo 20: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito, mantendo-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Você pode dizer amém? Versículo 22: tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem, arrebatando-os do fogo, e a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Meu irmão, ajude pessoas que estão duvidando, ajude pessoas que não estão entendendo. Jesus está voltando, e você lê na Bíblia que a estratégia do diabo para os últimos tempos é tirar pessoas da comunhão. Não sai da comunhão, como é motivo de alguns, como é costume de alguns. As más conversações corrompem os bons costumes. Então não deixe de congregar como é costume. Esse costume que é corrompido, o costume de congregar, o costume de servir a Deus, o costume de estar no centro da vontade de Deus. Diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu quero que você fique de pé no seu lugar e eu quero encerrar. Pastor, o que eu faço com vasos desonrosos? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 ao 26. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 ao 26. Vamos fazer algumas declarações aqui. Declare comigo: eu sou da geração da honra. Diga: nenhuma fofoca, nenhuma intriga que eu sei que não é verdadeira, eu não irei aceitar na minha vida. Eu não mudarei meu comportamento saindo da sua presença. Diga: Senhor Jesus, eu não serei contaminado pelo inimigo. Diga: pessoas contaminadas não irão me contaminar. Diga: Senhor Jesus, seguirei os seus conselhos. Diga: porque eu sou da geração da honra. Eu não sou vaso desonroso. Diga: eu sou um vaso de honra. Em nome de Jesus, eu sou da geração da honra. Em nome de Jesus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 em diante. Eu vou ler até o verso 26. A partir do verso 20, por favor. Diz assim: pegue na mão do seu irmão. Numa grande casa, eu vou terminar com o texto que eu comecei. Há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra santificado. Quem está se santificando aqui? Diga amém. Útil para o Senhor e preparado para a boa obra, como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Está aí, jovem. 22 agora, 23. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois vocês sabem que acabam em brigas. Aos servos do Senhor. Quem é servo de Deus aqui? Essa palavra é para quem? Aos servos do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Deve corrigir com mansidão os que se opõem. Esse é o dever de quem está no caminho. Na esperança, porque sempre temos esperança de andar juntos. Na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Versículo 26. Para que assim, lê só a primeira palavra. Para que assim, para que assim, para que assim. Quem quer que essa igreja volte? As pessoas que precisam voltar, diga amém. Quem ama as pessoas e quer que elas estejam aqui, diga amém. Quem torce, ora, jejua para que tenhamos unidade com todos que se afastaram do caminho, diga amém. Eu vou terminar o texto que diz: orando para que elas voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua... O que é a visão de Deus? Diga:
O que é a visão? Diga, é a visão de Deus revelada ao coração do homem para que ele execute. A mesma coisa é a visão do inimigo. É a visão do inimigo colocada no coração do homem para que ele execute. E eu termino esse texto, essa pregação, fazendo uma pergunta para você. Isso que você está querendo executar agora é vontade de Deus ou vontade do diabo? Você entregar sua vida a Jesus no altar é vontade de Deus ou é vontade do inimigo? Sair da igreja é vontade de Deus ou é vontade do inimigo? Separar da sua esposa é vontade de Deus ou é vontade do inimigo? Matar, roubar e destruir é vontade de Deus ou é vontade do inimigo? Largar tudo, não querer cuidar de vida é vontade de Deus ou é vontade do inimigo? Decidir fazer a capacitação, estar na presença de Deus, é vontade de Deus ou é vontade do inimigo? Obedecer pastores, líderes, viver o propósito de Deus, é vontade de Deus ou do inimigo? Fazer a minha própria vontade, não quero mais ouvir, vou fazer o que eu quero, é vontade de Deus ou é vontade do inimigo? Faça a vontade do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer.